Muita gente gosta de falar, e até mesmo de modo pejorativo, que o Lula é um cara de sorte, que ele teve muita sorte nos seus mandatos. E de fato, o Lula tem muita sorte, mas não essa sorte que eles estão falando, que eles falam sobre o Lula, querendo atribuir sorte à competência de Lula. Mas Lula de fato é um cara muito sortudo, porque como ele iria imaginar, ou quando ele iria imaginar, que Donald Trump se tornaria o seu principal puxador de votos para 2026. E aquele que os bolsonaristas colocam ou colocavam como sendo o seu maior aliado, se transformou no seu maior adversário e no maior aliado de Lula, porque Trump está fazendo tudo o que Lula mais deseja e Trump está fazendo de tudo para que Lula seja vitorioso em 2026. Porque lembram quando bonezinhos apareciam com os bolsonaristas em alusão a Trump? Onde estão os bonezinhos agora? Onde estão esses puxa-sacos de Trump? Bolsonaro tentou puxar o saco de Trump na Avenida Paulista, pagou um mico absurdo. O projeto de anistia avança, Lula não está nem aí. E está correto, porque a preocupação de Lula tem que ser com a isenção do imposto de renda e com as tarifas de Trump. Tarifas de Trump que ajudam de um lado, como o aumento da exportação de soja para a China. Mas também existem algumas preocupações, e nessa incerteza toda, a única certeza que eu tenho é que Trump está ajudando Lula. Qual a sua opinião sobre Trump e Lula? Você acha que Lula é um cara de sorte por ter Trump como adversário ou como aliado? Você acha que Trump vai ajudar a eleger o Lula? E a postura do governo federal com relação ao projeto de anistia? É correto pouco se importar com isso ou não? Gostou? Acha que o Lula vai ser vitorioso em 26? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Como eu falei pra vocês, tem muita gente que fala que o Lula ele tem sorte. Claro, porque querem desmerecer o fato de um torneiro mecânico ter sido presidente da república por 3 vezes e ter feito bons mandatos. Mas o Lula, de fato, ele tem sorte, porque olha só a declaração que o Pete Hegseth, que é secretário de defesa dos Estados Unidos, falou sobre a América Latina. Ele disse que os Estados Unidos vão voltar a ter a América Latina como sendo o seu quintal. É uma fala que mostra o desprezo que os americanos têm pela América Latina, sim. É uma fala que carrega ali um certo preconceito, sim, e um certo desdém. Isso mostra o seguinte: olha, bolsonaristas, olha os caras que vocês puxam o saco, o desprezo que eles têm por nós. Óbvio que essa fala do Pete Hegseth, ela vem numa tentativa de emular ou passar uma imagem de América Grande de novo, porque o Trump prometeu isso na campanha e fracassou. América Grande de novo não vai dar certo para o Trump, ele não vai conseguir colocar isso em prática, porque os empregos que ele acha que ele vai conseguir trazer de volta estão todos robotizados, mecanizados, não tem como. Então, para falar que os Estados Unidos são grandes de novo, Trump lança essas bravatas como a anexação do Canadá, da Groenlândia, de Marte, e ele tenta todas essas histórias para tentar falar que os Estados Unidos são poderosos. Mas o poder dos Estados Unidos mudou, não é mais esse poder que Trump imagina que tem. E essa fala do Pete Hegseth também constrange os bolsonaristas. Porque ao longo da campanha do Trump contra o Joe Biden, os bolsonaristas aqui no Brasil apoiaram diretamente o Trump. Tarcísio de Freitas, postulante a presidente da República, colocou o bonezinho em apoio a Trump. Bolsonaro, nem se fala, fez aquela dancinha ridícula do Trump. Eduardo Bolsonaro, puxa-saco, foi até lá para os Estados Unidos. E vários bolsonaristas fizeram isso. Agora, onde estão esses patriotas? Calaram a boca. Eduardo Bolsonaro até começou a elogiar aqui e acolá as posições de Trump. Mas depois que Trump precisou recuar no anúncio das tarifas, os bolsonaristas abaixaram a bola. Porque todos aqueles que estavam apoiando Trump começaram já a recuar, isso nos Estados Unidos, e eu falo dos bilionários. Então esses patriotas, que nunca se preocuparam muito com o Brasil, começaram a ter em Trump um fardo. Olha, você é patriota? Trump tá ferrando o nosso país. Se você é patriota, fale mal do Trump. Só como que ele vai falar mal do Trump? Sendo que ele apoiou. Então isso tudo começa a fomentar uma percepção negativa a respeito dos bolsonaristas e positiva para o Lula. Pelo seguinte, o Bolsonaro, na manifestação que ele fracassou em São Paulo, porque ele fracassou em Copacabana, depois ele fracassou em São Paulo, o que ele fez? Ele falou em inglês. Uma tentativa de falar inglês,
um dialeto bolsonarista, um dialeto bovino, para chamar a atenção do Trump. Deu certo? Não. Não. Trump não está nem aí para anistia, porque ele vê a América Latina como sendo seu quintal. Mas Bolsonaro, nessa tentativa de subserviência a Trump de puxar o saco, ele afunda o bolsonarismo. Porque ele mostra que a preocupação é a anistia e quer Trump puxando o saco. O Lula, por sua vez, não está preocupado com isso. Eu até vi um texto do jornal O Globo ou do G1 falando que há um avanço da anistia no Congresso e Lula não faz nada. E não tem que fazer. Ah, mas vai anistia. Não tem que fazer. O Lula não tem que se meter nesse assunto. Claro, há uma movimentação nos bastidores, mas nada muito público. Porque a preocupação de Lula nesse momento não é anistia. A preocupação de Lula nesse momento não é puxar o saco de Trump. A preocupação de Lula hoje é reduzir o preço dos alimentos e principalmente aprovar o imposto de renda, a redução do imposto de renda. Ou a isenção do imposto de renda. É isso que Lula quer. Enquanto a oposição está preocupada com Trump em apoiar, mas ao mesmo tempo disfarçar o apoio a Trump, Lula está apoiando aquilo que realmente importa, que é o nosso país e a isenção do imposto de renda. Por isso que Trump ajuda demais o Lula. Fora que a imagem negativa de Trump aqui no Brasil, ela é alta. A imagem negativa de Trump supera a imagem positiva que ele possui. E isso tudo, claro que a percepção positiva dos bolsonaristas, ela é maior. Mas o que importa não são os bolsonaristas. Porque a gente sabe que há uma divisão no nosso país, o país está muito polarizado, e eu tenho falado isso muito antes dos institutos de pesquisa e dos comentaristas políticos começarem a propagar isso também, que há uma divisão muito cristalizada da polarização. Eu vejo o seguinte cenário, eu falo de um modo até mesmo alegórico, 49% para a esquerda, 49% para a direita e 2% em disputa. Se os bolsonaristas acham que puxando o saco do Donald Trump eles vão mostrar que eles são patriotas, vão mostrar que eles estão preocupados com o nosso país, não vão. Não vão conseguir. E esses 2% vão cair por gravidade no colo de Lula no dia da votação. Sabe por quê? Porque olha só o que começou a acontecer depois do tarifaço de Trump que os bolsonaristas, incluindo Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, apoiaram. Ao longo da última semana, houve um aumento das exportações brasileiras de soja para a China. Por quê? Porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já havia informado o governo Trump do seguinte: Trump, essas tarifas que você vai colocar vão ajudar somente o agronegócio brasileiro. E foi o que aconteceu. Se a soja está mais cara de entrar na China, a soja americana, vamos comprar nós chineses a soja brasileira. E isso começou a acontecer. O Brasil tende a se beneficiar, mas não dá para cravar. Por isso que eu falo tende, porque existe um cenário de incerteza. Como os produtos chineses não vão entrar mais nos Estados Unidos, porque eles estão ali, vão custar o dobro praticamente na hora da importação, há uma possibilidade deles serem vendidos para outros locais, e eles vão ser. Então existe a grande possibilidade de haver uma entrada muito grande de produtos chineses no Brasil, o que pode acabar afetando a indústria nacional, e isso é uma preocupação. Então, no cenário de incerteza, como nós estamos vendo, o melhor a fazer é igual o Lula. Quietinho. Alguém que é de Garanhuns, mas está quietinho, como o mineirinho, só observando. E isso, os cabelos brancos de Lula trazem a experiência que ele precisa. E muito menos, e também afastam aquele afobamento ridículo e patético dos bolsonaristas. Porque Lula pode ter vindo das camadas mais baixas da população. Pode ter tido até o 4º ano de grupo, pode ter sido torneiro mecânico, e tudo isso faz com que a elite brasileira o despreze muito. Mas se tem uma coisa que Lula tem, e que a elite brasileira não tem, e que os bolsonaristas têm muito menos, é orgulho próprio. Lula não abaixa a cabeça, enquanto os bolsonaristas abaixam.